Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 23. E como vocês observam aí, hoje iremos falar um pouco sobre as formações vegetais e as zonas climáticas, tá? Iremos fazer essa associação entre o tipo de vegetação que é encontrado em um determinado ambiente, baseado na zona climática a qual aquele local se localiza. Esse conteúdo está disponível para vocês da página 9 até a página 11, então eu peço que, ao final da aula, façam uma leitura complementar e não esqueçam de realizar as atividades da aula de hoje, tá certo? E marquem presença lá no Instagram para que eu possa registrar a presença de vocês, tá ok? Bem, o primeiro ponto então que a gente precisa considerar sobre essa relação entre a vegetação e as zonas térmicas é justamente como é que essas áreas do planeta, essas zonas térmicas, ou zonas climáticas, elas são definidas. O primeiro ponto, então, que a gente precisa considerar são os movimentos que a Terra faz. E para a gente entender essas zonas térmicas, o movimento que a gente precisa considerar é justamente o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e dura aproximadamente ali 24 horas, como vimos em aulas anteriores, e justamente esse movimento que a Terra faz, né, em torno do seu próprio eixo, permite justamente que durante o dia, a Terra ela vá receber essa luz solar e ela seja distribuída em toda a superfície do nosso planeta. Um outro ponto também que a gente precisa considerar sobre essa definição das zonas climáticas é justamente o formato esférico que a Terra possui, conforme está representado aí para vocês na figura, né? Então, devido a esse formato esférico, os raios solares eles não incidem de forma, igual em toda a superfície do planeta, ou seja, em diferentes pontos a radiação solar ela vai ser recebida de forma diferente, ela vai interagir com o nosso planeta de forma diferente, tá? Com intensidades diferentes. Esse exemplo a gente tem justamente aqui se observarmos a figura, né? Em regiões próximas, por exemplo, do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico, observem como a luz solar ela chega com menos intensidade se repararmos e fizermos a comparação com as zonas tropicais, aqui próxima da linha do Equador, mostrada em vermelho aí para vocês, tá certo? E por fim, então, diante desse cenário, justamente do movimento de rotação que a Terra faz e dessa diferenciação na iluminação do planeta pela radiação solar, pela luz solar, devido ao seu formato esférico, o planeta ele pode ser dividido, então, regionalizado aí de acordo com as áreas que são similares umas às outras. Então, o globo terrestre ele foi então aí dividido, em 5 zonas térmicas. Então, nós vamos ter 2 zonas polares, que partem aqui do Círculo Polar Ártico até o extremo norte do nosso planeta. O outro círculo polar, o Antártico, a partir do Círculo Polar até o extremo, no Polo Sul. E nós temos aqui a zona temperada, que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, a zona temperada norte, tá? E temos também aqui ao sul também uma outra zona temperada, que vai do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Antártico. E nessa faixa aqui, ó, entre os dois trópicos, onde temos ao centro a linha do Equador, é justamente o que a gente chama de zona tropical, tá? Então, é dessa forma que foi estabelecida essa regionalização conforme, a incidência de luz solar na superfície do nosso planeta. Bem, e aqui nessa outra imagem, a gente tem a representação de cada uma dessas zonas térmicas ou zonas climáticas. Então, aí nós temos que as zonas polares, os raios atingem a superfície do planeta, de maneira bastante inclinada, como a própria representação aqui na imagem. Observem aqui nas zonas polares, tanto norte quanto sul, como os raios solares eles não incidem, perpendicularmente a essa região. Ele praticamente desliza sobre essas porções do nosso planeta, tá? Então, as temperaturas aí elas tendem a ser bastante frias, ok? Nas zonas temperadas aqui, ó, tanto norte quanto sul, observem que os raios solares eles atingem o planeta semelhante ao que ocorre nas duas zonas polares,
mas aí ele tem uma frequência, uma incidência maior, o que caracteriza então aí uma diversidade de temperaturas nessa região. As temperaturas geralmente elas tendem a ser mais amenas, tá ok? Bem, e por fim, nós temos então a zona tropical, que recebe a luz solar, né, de forma bastante intensa, né, como vocês estão vendo aqui, ao centro da representação na figura, e produz então regiões com temperaturas bastante elevadas, tá certo? Conhecida então como zona tórrida do planeta. Bem, um outro ponto que a gente precisa considerar sobre essa questão das formações vegetais é justamente a preservação, né? Por quê? À medida que não é feita a preservação da vegetação natural, seja ela em qualquer ambiente, isso de certa forma está impactando o clima de um determinado local, tá? Observem aí que, assim como as condições climáticas, né, são determinantes então para as formações vegetais, elas também influenciam o clima por meio do processo de evapotranspiração, que nada mais é do que, como tinha visto anteriormente, em regiões que apresentam climas tropicais ou climas equatoriais, vimos que nessas regiões a gente tem elevadas temperaturas e também a umidade ela é bastante elevada, tá? Isso é claro, né, sob influência de toda a disponibilidade hídrica que existe naquele ambiente, mas também porque a vegetação ela contribui para a formação de nuvens, né, de vapor de água na atmosfera, devido ao processo de evapotranspiração. Lembrem desse processo quando a gente falou sobre o ciclo hidrológico, tá? Então percebam que ela leva a umidade para a superfície do planeta e do solo também para a atmosfera, tá? Então a vegetação ela tem esse papel de retirar a umidade da superfície terrestre e levar para a atmosfera, que possivelmente vai passar por todo aquele processo que a gente viu referente à questão do ciclo hidrológico e propiciar a diminuição de temperaturas, mas também uma boa distribuição de chuvas naquele ambiente, né? Então, de acordo com a cobertura vegetal, ela vai regular a temperatura, como eu havia dito a vocês, a questão da umidade do ar também, e lugares pouco ocupados com florestas, né, possuem climas mais úmidos, com altos índices de chuva e variação de temperatura. Então, um dos grandes problemas que ameaçam as formações vegetais é a questão do desmatamento, que pode levar aí, futuramente, a questão das intensificar o processo de mudanças climáticas. E claro que é necessário mantermos a vegetação o mais próximo do original possível, tendo em vista que ela contribui, então, para trazer essa, né, amenidade nos diferentes climas, tá? Principalmente no que diz respeito à diminuição de temperaturas e uma boa distribuição de chuvas também, tá certo? Bem, e aí essa imagem todo mundo já conhece, eu já havia apresentado ela para vocês anteriormente. Como é que o tipo de vegetação ela muda conforme nós temos aí uma variação na temperatura e uma variação na disponibilidade de chuva, tá? Nessa ponta aqui do gráfico, onde eu estou passando o mouse para vocês, nós temos um ambiente onde a temperatura é muito quente e onde a gente tem uma maior disponibilidade de chuva. Então, nós estamos aqui na faixa da zona tropical, tá? Dentro da faixa climática tropical. Em toda aquela faixa do planeta que compõe a zona tropical, a gente vai ter ali a presença de florestas equatoriais e tropicais, que vão ter como principais características, né, elevadas temperaturas e um alto grau de umidade, o que favorece, é claro, o desenvolvimento de uma vegetação bastante densa, com as folhas bastante largas para facilitar o processo de evapotranspiração. Quando mudamos aqui para a zona temperada, a gente já observa que a vegetação ela já diminui um pouco, tá? Nós temos também a presença de florestas temperadas nesses ambientes, mas aí a gente já entra o que a gente tinha visto anteriormente, né? Também nessa faixa temperada do planeta, a gente já encontra também a presença de alguns desertos e savanas, tá? Então a vegetação ela muda um pouco, tá? Porque aí a temperatura ela começa a cair nas zonas temperadas e também a disponibilidade de água, né, de precipitação, de chuva, ela também diminui.
Quando chegamos então aqui no topo, né, nas zonas polares, tanto norte quanto sul, nós vemos aí uma diminuição significativa da temperatura, né? A chuva, né, a água em seu estado líquido precipitando, ela praticamente não existe, nós temos a incidência de neve nesses ambientes, o que consequentemente são características que não favorecem o desenvolvimento de formações vegetais, exceto em alguns pontos onde a gente tem aí a presença de tundra e da floresta boreal, tá? Que são vegetações adaptadas a essas condições climáticas, tá? Mas são vegetações aí pouco desenvolvidas, considerando, é claro, as condições do ambiente, tá certo? Na aula anterior, eu havia apresentado para vocês algumas formações vegetais, tá? As características e o local onde cada uma delas ocorre. E eu vou deixar novamente essas imagens passando aí para vocês, porque é bastante importante para que vocês respondam às atividades que estão no livro aí de vocês da aula de hoje, tá certo? Bem, pessoal, então, antes de eu passar as imagens, só recapitulando o que vimos na aula de hoje, né? Fizemos uma associação entre o tipo de vegetação e as zonas térmicas. E vimos que em regiões tropicais, nós vamos ter, naquela faixa tropical, nós vamos ter florestas bastante densas, né? Árvores de grande porte, com folhas largas, temperaturas elevadas e uma alta umidade. Já nas zonas temperadas, nós vamos ter climas mais amenos, a diversidade vegetal ela também não é tão alta, a gente tem uma floresta muito mais homogênea, se comparado às florestas tropicais. Também nessa faixa temperada, a gente vai encontrar regiões que apresentam, né, vegetação característica das savanas e dos desertos. E nas regiões polares, nós vamos ter praticamente a inexistência de vegetação de grande porte, tá? Devido justamente às condições do ambiente, né? Ambientes bastante frios e com uma baixa precipitação da água no seu estado líquido, tá certo? Bem, e aí vou passar essas imagens para vocês, tá? Que vão seguir aí na tela, né? E para a gente fechar, então, como vocês observaram, né? Determinadas espécies vegetais desenvolvem-se apenas em regiões de condições naturais específicas, tá? E algumas são formas de climas quentes e outras climas quentes e úmidos e até mesmo em baixas temperaturas, né? Como é o caso da vegetação de tundra, que existe aí nos polos, tanto norte quanto sul, tá certo? Então, na sequência, eu vou passar algumas imagens aí para vocês e tenham sempre isso em mente, tá? Que o tipo de vegetação de um local ele vai ser determinado pelas condições de hidrografia e relevo, mas principalmente devido às características climáticas daquele ambiente, tá ok? Observem aí, tá? Lembrando para vocês que todas essas imagens aqui que eu já estou passando na tela para vocês é o assunto da aula anterior, tá certo? Então, quem ainda não viu a aula anterior, vejam essa aula que eu fiz alguns comentários importantes sobre cada uma dessas formações vegetais, tá? Bem, pessoal, então essas foram as considerações da aula de hoje. Aula um pouco mais curta do que a anterior, porque já tínhamos falado bastante sobre essa questão de clima e vegetação, tá? Aqui foi só apenas para a gente complementar o assunto sobre as zonas térmicas, sobre as zonas climáticas. E de atividade de casa, eu deixo para que vocês respondam as questões que estão na página 9, 10 e 11, tá certo? Então, obrigado aí pela atenção de todos de vocês na aula de hoje. Espero que todos estejam bem e até a próxima aula para vocês, tá? Tchau, tchau e tudo de bom para vocês.